Show. Everybody, estamos lá nas aulas 23 e 24 da apostila. Na apostila de vocês é a página 152, tá? Hoje a gente vai falar aqui de prismas óticos, tá bom? Então, página 152, aulas 23 e 24, tá bom? Na aula passada, a gente estudou um pouquinho, né, de lâminas de faces paralelas, né? Aqui nos prismas, né, óticos, a gente vai ter uma coisa semelhante, né? No caso, a luz vai atravessar o prisma e vai sair dele, né, e vai incidir sobre ele, vai emergir dele. Porém, essas faces agora, né, na face de incidência e na face de emergência, essas faces, seria como se fosse duas lâminas, por exemplo, né? Essas faces não são paralelas, certo? Elas formam um ângulo entre si e, por isso, elas vão se encontrar, fechando, portanto, um prisma. Então, um prisma é todo meio óptico, né, homogêneo e transparente, limitado por duas faces planas, mas, porém, não paralelas, tá? Então, aí na apostila de vocês tem um desenho aí do prisma, né? Com todas as suas faces, tá? Bom, então, o que é importante aqui para o estudo desse prisma aqui? Cai bastante, né, nos vestibulares, que ele vai cobrar de vocês? Ele vai cobrar de vocês as condições, né, o desvio que o raio sofre ao incidir numa face e atravessar para uma outra face, por exemplo. Então, o ângulo de incidência e o ângulo de emergência serão super importantes para este estudo dos prismas óticos. Eu vou colocar aqui na tela uma imagem, tá, que representa esse desenho que está na apostila de vocês aqui, ó, tá? Então, aqui está um prisma, aqui um raio que está incidindo na primeira face do prisma, certo? Está refratando dentro do prisma, ou seja, existe um índice de refração aqui externo, né? Que poderia ser, por exemplo, o ar. Existe um índice de refração do material de que é feito o prisma, certo? E depois este raio volta para o meio do qual ele foi proveniente. Por exemplo, voltaria para o ar. Tá? E aqui está um desenho esquemático e a gente vai abusar um pouquinho aqui da geometria hoje para poder entender a trajetória desse raio luminoso, entender também com relação à normal, com relação aos ângulos formados e tudo mais. Tudo bem aí, gente? Tá só uma coisinha, tá claro para vocês me ouvirem aí? Tá belezinha? Sim. Acho bom? Beleza. Qualquer coisa vocês podem levantar a mão, né? Comunicar aí, falar que eu sempre escuto vocês aqui. Tá? Bom, aqui tem um chat aqui, uma continha. A Bia tá congelada pelo frio ou pela imagem? Agora ficou meio na dúvida aqui. A Bia disse que está congelada, não sabemos qual é o motivo do congelamento, se é a internet ou se é o frio. Tá? Tem essa dualidade. Bom, também. Bom, aqui, everybody, então vou explicar para vocês aqui ó, o que está acontecendo nesse prisma que está aqui, tá? A primeira coisa é que a gente tem aqui nesse prisma essas duas faces, né, se encontrando, essa primeira face e a segunda face, se encontrando e formando aí um certo ângulo, que é esse A, tá bom? Esse A que está aí, ó, esse azão que está aqui, ó, esse ângulo aqui, ele é chamado de ângulo de abertura, tá? Ou também ângulo de refringência. Então, vou colocar aqui, ó, para nós, né? O A, ele é ângulo de abertura, tá? Abertura ou ângulo de refringência, tá? Então tem esses dois nomes aí para este ângulo A, formado pelo encontro dessas duas faces. Bom,
Beleza. O que está acontecendo aqui, gente? Uma coisa que é super importante, ó, esse raio aqui, ó, é o raio incidente, está incidindo no prisma pela primeira face. Como vocês podem ver aqui, esse raio verde, ó. Tudo bem? Aqui foi desenhado esta linha pontilhada, que é a normal. Lembra, gente, normal, já lembra o quê, né? O que vem na mente quando a gente fala normal? Formando um ângulo de 90 graus entre as duas superfícies, certo? Entre o meio 1 e o meio 2. Então, ó, essa linha pontilhada aqui, ó, foi desenhada desta maneira, porque forma um ângulo de 90 graus entre este meio aqui e o meio 2, que é o prisma, por exemplo. O material que seria vidro, acrílico, enfim. Ok? Então, a normal foi desenhada nesta direção aqui para formar exatamente 90 graus. Ok. Este raio aqui, ó, luminoso, ele incidiu aqui nessa primeira face. Beleza. Porém, o índice de refração deste material de que é feito o prisma, ele é maior do que o índice de refração que está aqui, ó, do meio 1. Então, quando o índice de refração, por exemplo, ele é maior, o raio luminoso, ao invés de afastar da normal, ele faz o quê? Aproxima dela, certo? Então, ó, olha a trajetória desse raio verde aqui, ó. Ele teria como destino essa trajetória aqui, certo? Teria esse pontilhado. Porém, o que ele faz aqui, ó, ao invés de seguir aqui, ó, ele aproxima da normal, ó. Ele vem para cá, ó. Ele desviou para baixo um pouquinho, aproximando desta linha pontilhada que é normal. Então, ele perdeu velocidade, ok? Beleza. Aí ele vem, continua a trajetória dele aqui, ó. Agora ele vai fazer o caminho de sair do prisma, vai emergir, né, do prisma, vai sair dele. Beleza. Quando ele vai sair do prisma, outra coisa que é importante aqui, ó, a gente desenhar a normal. Tem que esperar um pouquinho para falar. A normal, ela está aqui, ó. Essa linha pontilhada que separa este meio externo do meio interno, que é o prisma, certo? Formando 90 graus. Beleza. Este raio luminoso, ele está saindo de um meio mais refringente, que é o interior do prisma, e está indo para um meio menos refringente, que é o exterior. Quando ele faz esse caminho, né, de sair de um meio mais refringente para um meio menos refringente, ele vai ganhar velocidade e ele vai afastar da normal, tá? Então, ó, se a gente fosse desenhar a trajetória dele, ó, seria aqui, certo? Trajetória original. Porém, ele vai ganhar velocidade, então ele vai ter que fazer o quê? Afastar da normal. Então ele vem para cá, ó. Ok? Tá ganhando velocidade. Bom, beleza. Agora, gente, a gente vai chegar a algumas conclusões aqui. A gente vai fazer algumas observações matemáticas aqui para a gente chegar na fórmula do desvio, né? Do desvio que esse raio está sofrendo. E qual que é o desvio que esse raio está sofrendo, ó? Então vamos pegar aqui, ó. Aqui a gente tem um raio que incidiu nessa primeira face e que está saindo por essa segunda face, certo? Então vamos calcular qual foi o desvio que esse raio sofreu. Então, olha só, gente, ó. Eu vou pegar aqui a trajetória original dele aqui, ó, e vou continuar o pontilhadinho aqui, ó. Olha o que eu estou fazendo aqui. Esse raio incidente aqui, ó. Estou continuando ele, certo? Qual foi o desvio que esse raio sofreu? Esse desvio aqui, ó. Tudo isso aqui, ó. Ele incidiu por aqui, certo? Mas ele está emergindo aqui, ó. Esse foi o desvio que ele sofreu, que eu vou chamar de delta. Esse ângulo aqui. Tudo bem até aqui? Esse desenho que eu fiz? É o desvio que o raio sofreu. O raio incidente em relação ao raio refratado na segunda face, desculpa. Então, beleza. A partir daqui, eu vou fazer algumas observações com vocês. Primeiro, eu vou achar uma expressão que vai dizer para a gente, né, quanto que vale esse ângulo de abertura, esse ângulo de refringência. Então, ó, olha só, gente. Aqui, eu vou chamar esse ângulo aqui, ó. Esse ângulo aqui eu vou chamar de X. Esse ângulo aqui eu vou chamar de Y. Beleza isso aqui? O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou fazer a soma dos ângulos internos de um triângulo, tá? Então, ali, ó, eu tenho o ângulo de abertura, que é o A, mais o X, mais o Y. Isso tem que ser igual a quanto? 180 graus. Tudo bem? Eu peguei esse triângulo aqui, ó. 180. Ok? Tudo bem até aqui?
Beleza. Agora eu vou escrever, gente, quem são os ângulos R e quem é o ângulo R e quem é o ângulo Y. Beleza. Então, para isso, eu não sei se eu já desenho aqui, você já pegou a minha figura que tá. Bom, beleza. Olha só. Aqui tem uma coisa aqui, ó. Vou desenhar com vocês que é mais fácil. Ó, este ângulo aqui, gente, ó. Este ângulo aqui, ó. Deixa eu fazer. Ele vale 90 graus, certo? Aqui, ó. Vale 90 graus aqui. Beleza? Então, esse ângulo aqui, ó, que é esse errinho que tá aqui, ó, mais esse x, certo? Que é isso aqui tudo, tem que ser quanto? 90 graus também, ó. Eu desenhei um ângulo de 90 aqui, certo? Então, esse pedaço aqui, ó, esse quadradinho aqui inteiro, ó, que é o x mais o r, também tem que ser 90. Alright? Então, vou escrever aqui, ó, x mais r igual a 90. 90 graus. Beleza. Ok, até aí. Agora, vou isolar o x. Então, x é igual a 90 menos r. Passei o r para lá. E agora, eu vou fazer a mesma coisa com esse pedaço aqui, ó. Vou pegar o pincel aqui, deixa eu fazer aqui de preto mesmo, ó. Isso aqui, ó. Não posso tampar o ilinha. Vou fazer bem gigante aqui, ó. Ó. Esse ângulo aqui é de 90 graus. Ou seja, o R' mais o Y também vale 90. Isso aqui é 90. R' mais Y também é 90. Então, ó, Y mais R' é igual a 90 graus também. E aí, baseado nisso daí, eu vou isolar o Y. O Y é igual a 90 menos R'. Beleza? Tá aqui? Agora o que eu vou fazer? Eu vou juntar as duas coisas, ó. Eu vou juntar o x que está aqui isolado e o y que está aqui isolado e vou substituir nessa forma que está aqui, ó. Tá? Da abertura ou do ângulo de abertura ou ângulo de refringência, tá? Então, vamos lá. A mais, agora vem o x. X é 90 menos R. Mais, agora é o y, que é 90 menos R'. E isso aqui tem que ser igual a 180. Beleza? Ali, gente, ó, aqui eu tenho aqui, ó, mais 90 mais 90 desse lado esquerdo da equação. Vai ficar 180. E quando eu passar o 180 para lá negativo, ó, vai ficar 180 menos 180. Então vai ficar zero. Vai ficar A menos R menos R' igual a zero. Então, já que é menos R' igual a zero, vou passar os dois positivo. Então vai ficar A igual a R mais R'. Assim. Beleza até aqui? Sim, eu descobri o valor desta abertura, né? Desse ângulo de abertura ou de refringência, eu posso descobrir com base nestes dois ângulos aqui, ó, R e R'. Quando eu somo os dois, eu tenho o mesmo valor deste ângulo de abertura que está aqui. Tá? Isso é uma observação que a gente fez. Agora, vamos lá para calcular o desvio, tá? Vamos calcular o desvio agora. Então, desvio. Então, deixa eu colocar para vocês uma observação aqui matemática para a gente poder fazer essa interferência, tá? Então, ó, como em um triângulo, a título de revisão até, ó. Triângulo. Eita, poxa. Vírgula. O ângulo externo é igual soma
dos ângulos internos não adjacentes temos. Então, deixa eu colocar aqui. A gente vai ter a seguinte coisa, ó. Olha só, gente. O que eu vou fazer aqui, ó. A gente vai calcular o desvio, certo? O que é o desvio nesse desenho que está aqui, tá? É assim, ó. O desvio, ele é formado por duas partes. Então, eu vou colocar para vocês aqui a primeira parte e a segunda parte. O desvio, ele é isso daqui, ó. O raio incidente estava vindo aqui nessa face, ele desviou um pouco aqui, ó, certo? Ó, esse pedaço aqui, ó, vermelho, ele desviou um pouco para cá. Tudo bem esse vermelho que eu fiz, ó? Ele estava vindo aqui, ele desviou aqui um pouco. Beleza, ok. Aí ele vem para cá, e quando ele chega aqui nessa parte aqui, ó, ele desvia mais um pouco, ó. O certo dele, ó, entre aspas, né, o certo, era continuar aqui, ó, retinho, ó. Era continuar aqui retinho. Mas ele vem e desvia para cá. Então ele desviou para cá, ó, este ângulo aqui também, ó. Esse pedaço aqui, ó. Ó, ele desviou na primeira face, veio para cá, certo? E depois desviou para a segunda face, este ângulo aqui, ó, ao emergir na segunda face. Ó. Então, esse vermelhinho que está aqui, ó, esse primeiro vermelhinho, eu vou chamar ele de D1, isso aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo escrever aqui sem poluir demais isso, gente. Vou chamar de D1, tá? Que é o desvio 1. E aqui nesse cara aqui, ó, eu vou chamar ele, esse pedacinho aqui, ó, de D2. Desvio 1, desvio 2. Qual que é o desvio total aqui? Qual que é o desvio total? É o D1 mais o D2. Tá? Então, desvio total nessa face aí, nessas duas faces, né? É o desvio 1 mais o desvio 2. Opa, ficou muito pequenininho. Deixa eu voltar aqui. D1 mais D2. Bom, até aqui, beleza, gente? Tranquilos? Agora, eu quero que a gente extraia uma coisa, né? Quem é o D1, ó? Eu vou lembrar com vocês aqui, ó, isso aqui, ó, de matemática, ó. Ângulos OPV. Já estudaram isso? Ângulos OPV? Opostos pelo vértice? Beleza. Então, tá aqui, ó. Uma situação de ângulos OPV. Opa, pincelzinho aqui. Então, aqui, ó. Este ângulo aqui, né? E este ângulo aqui são ângulos OPV. Beleza? Ok. Então, ó, se você reparar, gente, ó, este ângulo I que tá aqui, ó, este ângulo I e esse ângulo aqui, ó, que eu vou chamar, vou até dar uma apagadinha aqui, ó. Fica mais fácil. E esse ângulo aqui, ó. Cadê meu pincel? Esse ângulo aqui, ó, são ângulos opostos pelo vértice, ó. Esse I e esse ângulo que tá aqui, ó. São ângulos OPV, tá? Mas quem é esse ângulo vermelho que eu acabei de desenhar aqui, ó? É D1 mais R. Olha lá, D1 mais o R, esse pedaço aqui, ó, é igual ao I. São ângulos OPV. O I está aqui. Aqui eu tenho esse ângulo que é o OPV. E esse ângulo corresponde ao D1, né? Mais o R. Então vai ficar assim, ó. D1 mais R é igual a I. Beleza? Tá aí? Então, de onde eu posso tirar o seguinte. D1 é igual a I menos R. Agora, vamos fazer a mesma coisa, o mesmo princípio para o D2. Tá? D2 mais o ângulo ali, ó, que é R', tá? R' é igual a I',
que é o ângulo de emergência, né, de saída do raio refratado na segunda face. Então é igual a I'. Assim. Beleza, eu vou isolar o D2 agora. Quem é D2? D2 é igual a I'. Opa. I'. Mais. Opa, desculpa. Menos R'. Bom, até aqui, gente. Beleza? Coisas podem interferir. Eu sei que é pesado, né? Não é fácil, porque tem muita geometria envolvida aí. E é lógico, né? É óbvio que vocês não vão ter que fazer essa demonstração em todos os exercícios que vocês vão fazer. Vocês vão ver até, na verdade, que os exercícios são bem mais fáceis do que a gente está fazendo aqui agora. Porém, é importante a gente saber de onde que veio isso, tá bom, gente? Fala, David, pode falar. Professor, uma dúvida. Por que que há necessidade de separar por exemplo, I e linha? Porque para mim os ângulos são iguais, tipo, tanto no incidente e como saindo. Ah, beleza, David. Então, nem sempre são iguais, tá? Na verdade, a condição. Aqui na figura tá bonitinho, né? Mas a gente vai ver figuras Uhum, onde eles estão bem aparentemente diferenciados, tá? A condição para ser igual, né? Tem uma condição. Quando eles são iguais, por exemplo, quando o I é igual ao I' aqui, ó, o ângulo de incidência é igual ao ângulo de emergência, a gente tem uma condição específica que é o que despenca nos vestibulares, que a gente vai fazer os exercícios agora, é a uhum, condição que mais exige da gente, né? Que é a condição de desvio mínimo, porque pode desviar mais que isso. Então, se uhum, o I for igual ao I', vai ter um desvio, sim, mas vai ter o menor desvio possível. Se eles são diferentes, aí vai ter um desvio maior ainda, mais acentuado. Tá? uhum. Esse delta aqui vai ser mais acentuado. Então, isso é um caso particular, quando o Ah, I é tá. igual ao I', que está aparentemente Não, desenhado aí. é que eu pensei, tipo, já que por exemplo, onde está incidindo é o mesmo meio da onde está saindo, eu Aham. pensei que ia ter o mesmo ângulo, sabe? Não importando, tipo, o ângulo de incidência, entende? Entendi. É variável, porque depende da abertura do prisma, né? De como eles estão Uhum, posicionados, tá? uhum. Tá bom, valeu, professor. Imagina, é isso. Ó, aqui, então eu vou substituir agora na fórmula do desvio, ó, quem é D1 e quem é D2. Então, vou pegar esse delta aqui, que é o desvio. Então, vai ficar assim, delta é igual a D1 mais D2. Então, é I menos R, tá? Mais I' menos R'. Ok? Aí, beleza. Então, ó, agora a última coisa para finalizar aqui, eu vou escrever isso aqui de uma outra forma. Ó, vai ficar assim, ó. I mais I'. Deixa eu ampliar um pouco aqui. Aí. Isso aqui, ó, menos. Eu vou colocar o menos entre parênteses, ó. E vai ficar assim, ó. R mais R'. Porque esse menos fora do parênteses, ele está fazendo a distributiva com R e com R', tá? Se eu fizer a distributiva de sinal aqui, ó, vai voltar a ser o que era antes. Ok? Eu coloquei uma forma praticamente fatorada. Aqui, tá? É menos 1 que multiplica R, menos 1 que multiplica R' e volta a ser o que era antes. Por que, que eu fiz nesse formato aqui, gente? De propósito, porque R mais R' é igual a esse ângulo de abertura aqui, ó. Tá? Aqui, ó. O ângulo de abertura, ou de refringência, é R mais R'. Então, eu vou substituir aqui, ó, chegando numa expressão final para o desvio. Então desvio. Agora fiz um delta bem grande aqui. É igual a I mais I' menos A. Então é tudo ângulo aqui, viu, gente? Eu vou... Deixa eu fazer um pouquinho menor esse delta aqui. Tá muito zoado.
Aí, beleza. Beleza. Então tá. Aí, vamos escrever a última coisa aqui, né? Que é aquela característica que foi até uma pergunta do David agora há pouco, né? Com relação ao desvio mínimo que tem na apostila de vocês aí, e é uma coisa que é muito cobrada. Então, ó, vou escrever nessa parte de cá, tá? Então, ó, condição de desvio mínimo. O I tem que ser igual a o I linha. A gente tem o menor desvio possível. E, portanto, se o I é igual a I linha, por analogia, o R também vai ser igual a o R linha. O I é igual a I linha, então o R vai ser igual a R linha. Agora, colocando isso ali na nossa equação, a gente vai ficar com a seguinte expressão. Ó. O desvio, aqui como delta, é igual a I mais I' menos A. Só que o I é igual a I', né? Então, I mais I' menos A, de onde vai ficar o seguinte. Delta é igual a 2I menos A. Então, condição do desvio mínimo. Então, prismas. Tempinho para vocês anotarem, né? Esse esqueminha. A gente já continua. A gente vai ver agora algumas aplicações de prismas. Deixa eu colocar então, enquanto vocês terminam de anotar aqui, o desenho. Professor, Oi, pode falar, David. aparentemente eu me perdi numa parte aqui da conta, na hora que eu me Ah, toquei. beleza. É, Deixa eu voltar aqui. uhum. Tá. Pode falar. Essa parte do desvio ser igual à soma dos ângulos internos. Você poderia repetir, por favor? Já, ó, vou falar. É... Peraí só um minutinho, Bia, já respondo. Peraí, David, eu me perdi, que eu fui ler o chat, eu só consigo fazer uma coisa. Sou muito... Tudo bem. É, então, eu me perdi na parte que você fala do desvio. Tipo, o desvio é a soma dos ângulos internos, sabe? Tipo, eu não entendi como você chegou nisso. Você poderia repetir, por favor? Tá, deixa eu ver aqui. Pensei. Tá, beleza, né? Eu cheguei aqui nessa formulinha aqui do que o ângulo de abertura é igual a R mais R'. E se você olhar aqui, David, ó, nesse triângulo que tá aqui, ó, esse aqui de baixo, ó, esse A é aqui, ó, vou chamar aqui de B, vai aqui de C, ó. Esse aqui, ó, desculpa, aqui é B já, né? B e linha I. Aqui, ó, tem o R, esse Rzinho aqui, e tem esse R' aqui, tá? Então, esse cara aqui, ó, é o ângulo externo não adjacente. Então, a soma do R mais o R', né? São dois ângulos internos, é igual, e não adjacentes a esse aqui,
aqui, ó, é igual a este ângulo externo A. Mas eu fiz isso, né? Eu fiz essa demonstração aqui, ó. Partindo do princípio que A mais X mais Y igual a 180. Separei quem que era X, separei quem que era Y e cheguei nessa expressão. Você pode fazer de acordo com o que eu fiz aqui, né? Esses passos aqui. Ou você pode simplesmente olhar aqui que é o R, é o ângulo de refração na primeira face. E aqui vai ser o ângulo de incidência para a segunda face, para emergir depois na segunda face. Esse ângulo interno R mais esse ângulo interno R', os dois somados, é a mesma coisa desse ângulo externo aqui, ó, esse A. Tá? Isso foi isso que eu escrevi aqui. Mas eu fiz isso de uma outra forma, sem precisar de ficar lembrando desse conceito. Tá? Fiz demonstração aqui. E como você chegou no desvio, sabe? No delta igual a D1, D2? Perfeito. Então, aqui, ó, Isso que eu assim, ó, buguei. tranquilo. Esse raio aqui incidente, ó, é o R, né? Esse R maiúsculo, ó. Ele tá vindo nesse pontilhado vermelho aqui, que tá se transformando em pontilhado preto, tá vendo? Beleza. Tá. E esse aqui é o raio incidente, esse aqui é o raio refratado, né? Que sofreu um desvio em relação ao raio incidente. Esse primeiro raio aqui, é o primeiro de todos, né? Na verdade, é o mesmo raio, né? Mas só para lembrar. Então, ó, ele incidiu aqui, ele tinha como destino esse pontilhado, mas ele foi parar onde? Foi parar aqui embaixo, ó, certo? Então, ele sofreu esse desvio aqui, essa variação, né? Que eu chamei de delta. E como é que a gente calcula este desvio, né? Esse desvio é composto de dois desvios parciais. Primeiro, ele desvia D1 aqui, ó. Esse D1 foi o que ele desviou. Ele estava vindo para cá, né? Nesse pontilhadinho vermelho. Aí ele desviou D1, por isso que veio para cá. Ficou plano aqui, né? Beleza? Então, é o D1. Beleza. Aí, depois, quando ele vai para cá, ó, ele sofre mais um desvio. Ele refratou aqui, certo? Aí eu fiz o prolongamento dele aqui, ó, para trás, para mostrar qual foi o ângulo que ele desviou. Então, ele desviou D1 aqui, na primeira face, depois desviou mais este ângulo aqui, ó. Eu fiz esse prolongamento, tá? Que é esse D2 que está aqui. Então, este D1 mais este D2 correspondem a todo o desvio que ele sofreu, que eu chamei de delta. Isso que eu coloquei delta igual D1 mais D2 ali. Aí, depois disso, que eu fui para os ângulos OPV, tá? Que eu chamei D1 mais R igual a I e D2 mais R' igual a I'. Tá bom? Beleza, professor. Consegui entender agora. Obrigado. Imagina, que é isso. Uhum. Bom, aí, deixa eu ver onde é que a gente está. Ah, tá bom. Aplicações dos prismas. Aí eu vou mostrar para vocês um outro desenho. Vocês têm aí na apostila de vocês, que é o prisma de Amice e o prisma de Porro. Então, deixa eu levá-los aqui até outra imagem. Então, aqui, esse aqui primeiro, gente, que eu vou falar com vocês aqui, ó, esse primeiro desenho que está na apostila de vocês aqui, ó, é o prisma de Amice. Tá? E esse daqui é o prisma de Porro. Bom, gente, aqui a gente tem dois casos aqui, né, de aplicação dos prismas, né? Então, dependendo do índice de refração do material do prisma, a gente pode usar ele, né, como um instrumento para refletir a luz, num procedimento que a gente estudou em aula passada, que é o fenômeno chamado reflexão total, certo? Então, nesse caso desse primeiro prisma aqui, ó, a luz está incidindo perpendicularmente, né, nesta face, e quando a luz incide perpendicularmente, lembra que ela não sofre desvio, vai sofrer a refração, porque vai diminuir a velocidade, né, ou vai alterar a velocidade, porém não sofrerá desvio. E aí, ó, se a gente fosse desenhar aqui a normal, não pode falar normal muito rápido. Se fosse desenhar aqui a normal aqui, ó, estaria aqui, certo, gente? Tal que forma um ângulo aqui, ó, de 90 graus. Beleza. Então, nesse caso aqui, ó, o ângulo limite para o raio de luz não atravessar e refratar, mas para ele ficar, né, e voltar para dentro do prisma, ele tem que ser inferior a 45
nesse caso aqui, ó, 45 graus, certo? Se o ângulo limite for, por exemplo, para esse prisma aqui, né, for 30 graus, aí você incide de tal maneira um feixe luminoso, né, um raio luminoso, de modo que você está incidindo com um ângulo superior ao ângulo limite. Se é superior ao ângulo limite, ao invés de refratar, certo? Ele vai refletir. Então, nesse caso aqui, ó, ele refletiu voltando para dentro do prisma aqui, ó. E aí ele está refratando aqui nessa face de baixo, ó, porque está incidindo perpendicularmente, tá? Com 90 graus. Então, esse prisma de Amice aqui, por exemplo, ele pode ser usado como um espelho, né? Porque vai sofrer reflexão total. E nesse prisma de Porro aqui, ó, vale o mesmo princípio, tá? Reflexão total. Vai incidir aqui perpendicularmente, vai ter uma reflexão total em uma das faces, depois, quando ele vier para baixo aqui, ó, ele vai refletir totalmente de novo e vai devolver esse raio luminoso para fora. Uma das aplicações deste prisma de Porro aqui, gente, são aqueles, sabe na estrada, que a gente tem no chão, na pista, aquele olho de gato, que é chamado de tartaruguinha também, nesse prisma de Porro, aqui o farol é mesmo princípio, tá? O farol incide naquele olho de gato, a luz está vindo aqui, ele bate lá, reflete totalmente e devolve esse feixe luminoso aqui, ó, para o meio de origem, certo? E aí ilumina o olho de gato. Aí você não precisa de ter energia lá, por exemplo, né, para fazer aquele olhinho ficar sempre aceso, como se fosse uma lâmpada, tá? O próprio farol já faz isso, ilumina aquele olho de gato e este sofre reflexões totais dentro dele e devolve esse feixe e o motorista consegue enxergar. Tá? Então, prisma de Amice e prisma de Porro. Aqui não tem nenhuma fórmula diferenciada para isso, tá? Só título mais de curiosidade, né? E, por último, né, e não menos importante, a gente tem o fenômeno da dispersão luminosa, que é aquela capa do CD lá do Pink Floyd, né? Tudo mais, que todo mundo já tá ligado. E aí eu vou mostrar para vocês uma animaçãozinha aqui em flash, né? Para mostrar a decomposição da luz branca nos seus diversos comprimentos de onda, né? Indo do vermelho, sofrendo menos desvio, até a cor que sofre mais desvio, que é a violeta, tá? Então, vou colocar aqui o desenho, animação, quer dizer, essa animaçãozinha tá aqui, ó. Vocês conseguem ver? Aqui. Então, ó, Sim. vou dar o play aqui. Olha lá. Belezinha, né? A luz refratando, né? A luz branca e decompondo nos seus diversos comprimentos de onda, indo do vermelho até o violeta. Uma coisa que a gente não consegue perceber a olho nu, né, dado que as velocidades são muito altas e a diferença de velocidade é tão baixa entre essas frequências que a gente não consegue nem distinguir, né? Uma saiu de 299 milhões 998 mil metros por segundo para 299 milhões, aí fica difícil, né? Diferenciar uma variação tão pequena a olho nu. Então a gente precisa de um prisma para enxergar essa decomposição nos suas diversas cores, né? Gente, agora a gente chega um momento que a gente tem que fazer umas tarefas aqui. São 5 exercícios de prismas, tá? Não são difíceis, são mais fáceis do que parecem, tá? Não fiquem com medo dos exercícios, porque eu sei que alguns desenhos são bem feios, mas no final é um conteúdo tranquilo. Então, vou levá-los até aqui a apostilinha, onde aparece aí já no primeiro exercício aí, ó. Um prisma de vidro foi construído em forma triangular, conforme mostra a figura em corte. Um raio de luz atravessa o prisma, conforme indica o esquema.
Aí são dados, 2 pontos. N1, índice de refração do meio 1. N2, índice de refração do meio 2. N3, índice de refração do meio 3. Ordene os valores de N1, N2, N3. Então, com base no desenho, você vai ordenar. Quem que é maior, quem que é menor. Certo? Só fazer uma ordenação. Vou ampliar aqui. Vocês derem um ok aí. Mais um minutinho só. Boa. Bom, beleza? A gente pode fazer? Ó, então no primeiro exercício aqui, ó, bem tranquilo, tá? Então o raio luminoso incidiu na primeira face aqui, ó, deste prisma, formando um ângulo θ1. Ele tinha como destino aqui, ó, continuar aqui para baixo, ó, um pouquinho mais para baixo, certo? Esse pontilhadinho. Deixa eu fazer isso aqui no Paint, que eu acho que fica mais fácil para mostrar. Não fica muito zoado. Então aqui, ó, esse raio luminoso aqui, ó, ele viria nessa direção aqui, certo? Esse risco escuro que eu fiz aqui, ó. Porém, quando ele fez isso... Oi? Professor, Não tá tá na aparecendo. apostila. Ah, tá, valeu. Obrigado. Sprite. Bom, aqui, ó, esse raio luminoso aqui, ó, ele incidiu nessa face, né? Ele está refratando, porém, ele tinha como destino, né, essa trajetória aqui, ó, escura. E só que ele refratou afastando da normal. A normal é essa linha pontilhada, tá? Formando um ângulo de 90 graus entre as duas superfícies.
E aí ele refratou afastando da normal. Se ele afastou da normal, é porque ele aumentou a sua velocidade, certo? E se ele aumentou a velocidade, é porque o índice de refração aqui, ó, é menor do que o que era antes, tá? Então, o N2 é menor do que o N1. N2 é menor do que o N1. E aí, beleza, agora vamos pegar aqui do caso 2 para o caso 3. O raio luminoso está aqui dentro do prisma e ele vai sair. A normal está desenhada aqui, ó, tal que forma 90 graus também aqui, ó, que é 90. E este raio luminoso, ó, ele teria agora como destino esse ponto. Ah, já está até desenhado aqui, ó, não precisa nem fazer. Esse pontilhadinho que está aqui, ó. Beleza. Só que o que ele faz? Ao invés de continuar na trajetória dele normal, sem sofrer desvio, ele desvia. De que maneira? Afastando da normal. Então, se ele afastou da normal, é porque o meio 3 é menos refringente. O que significa isso? Tem um índice de refração menor do que o meio 2. Então, então fazendo a ordem, né? O N2 ele é menor do que o meio 1, certo? Mas o meio 2 é maior do que o meio 3, certo? Então, o menor N possível, o menor N de todos aí, ó, o menor é o N3. Então, N3 é o menor, depois vem o N2 e depois vem o N1. Então, vamos escrever isso aqui? Vamos. Então, ó, vou escrever aqui, ó. N1. N1, ele é maior do que o N2. Ou, né? Faz. N2 é menor do que N1, tanto faz, viu? Essa ordem. E com relação ao N3. O N3, ele é menor do que o N2. Ou, né? N2 é maior do que o N3. Aí, juntando tudo isso daí, né? Como é que fica a ordem? Fica N1 é maior do que N2 e que é maior do que N3. Claro. Então, vamos voltando aqui, né, gente? Alguém pedir para voltar, né, para explicar de novo? Então, vamos lá. Ó, veio o raio luminoso aqui azul, certo? Tá de acordo com o desenho. Ele incidiu nesta primeira face. Quando ele incidiu, ele refratou. Aqui, ó. Penetrou nesse meio 2. Esse meio 2 é o prisma, tá? Então ele veio para cá. Depois saiu por essa segunda face aqui, foi para o meio 3. Ok. Aqui, ó, nesta primeira face, ele está formando um ângulo θ1 com a normal. Aqui. Aqui, quando ele entra neste meio 2, ele está formando com a normal este ângulo aqui, ó, θ2. O θ2 é maior do que o θ1. Outra coisa, esse raio luminoso aqui, esse azul, ó, ele está, quando sai do meio 1 e vai para o meio 2, ó, perceba que ele tinha como destino, né, esse pontilhado aqui, ó, que eu vou fazer agora. Tinha como destino esse pontilhadinho de cor preta aqui, ó, tá? Aqui. Beleza. Porém, ele, ao invés de continuar nesse pontilhadinho preto aqui, ó, ele pega e afasta. Ele afasta. E afasta de quem? Da normal. A normal, tá aqui, ó. Vou colocar assim, ó, N. Completar essa figura. Aqui é o N e aqui também é normal. Beleza. Então, a normal tá aqui, ó. Esse raio azul, ó, ao invés de aproximar da normal, ficar aqui mais perto, né, dela, ele está afastando. Se ele está afastando a normal, está aumentando a sua velocidade. E quando que ele aumenta a velocidade? Quando o índice de refração naquele meio é menor. Então eu posso dizer que o N2, né, o índice de refração do meio 2, por ele estar ganhando velocidade no meio 2, né, aumentando a velocidade, o N2 ele é menor do que o N1. Posso dizer isso aqui, ó. Entendi, senhor. Entendeu? Entendi. Beleza.
Tá bom? Obrigada. Imagina. Bom, beleza? É só isso que o exercício queria da gente, tá bom, gente? Bem facinho, né? E aí, vamos para o 2, então. Se ninguém tem mais dúvida, eu vou diminuir aqui. E compartilhar outra. Ó, ao incidirmos um feixe de luz branca sobre um prisma, observamos a dispersão da luz no feixe emergente. Tá? Emergente, lembrando, né, daquela passada lá, o David perguntou, fiz aquela piadinha da emergência, é o que sai, né? Sendo que a cor violeta sofre o maior desvio, tá? Sendo que a cor violeta sofre o maior desvio e a violeta o menor. Ixi, tá errado isso daí. Deixa eu ver se eu tenho aqui o enunciado. Peraí. Colocou violeta ali. Tá. Então, corrijam aí na apostila de vocês aí, ó. Deixa eu voltar. Apostila. Aqui, ó. Sendo que, essa parte, tá, ó. Sendo que a cor violeta sofre o maior desvio. Dá para perceber pela imagem, tá? A violeta sofre o maior desvio. E a vermelha, o menor. Alright? Então, não é violeta de novo aqui, não. Ficou estranho. A violeta sofre o maior e a violeta o menor. Só se fosse a violeta planta. E outra violeta cor. Parei. Então, ó. Zoeirinha básica. Então, ó. E a vermelha é o menor. Beleza. Analise as seguintes afirmativas. O índice de refração absoluto do vidro é maior para a luz violeta. Índice de refração é C dividido por V. A luz vermelha, gente, é a mais rápida, tá? E a luz vermelha, violeta, desculpa, é a menos rápida. Então, ó, afirmativa 1. O índice de refração absoluto do vidro é maior para a luz violeta? É, porque ela está desviando mais, né? Certo? Então, o índice de refração absoluto do vidro é maior para a luz vermelha? Não, se é maior para a violeta, não é maior para a vermelha. É menor para ela, desvia menos. Tá? O módulo da velocidade da luz violeta dentro do vidro é maior do que da luz vermelha? Não. O módulo de velocidade da luz vermelha é maior, tá? Sofre menos desvio. Então, a velocidade, o módulo da velocidade da luz vermelha é maior do que da violeta. E não o contrário, como ele colocou no item 3. 4. O módulo da velocidade da luz vermelha dentro do vidro é maior do que o da luz violeta? Sim, sim. Que a velocidade maior, lembra, N é igual a C sobre V. Se o V que está embaixo no denominador é maior, o índice de refração é menor. E sendo menor para a vermelha, ela desvia menos. Ok? As velocidades das luzes vermelha e violeta têm módulos iguais? Não, não tem. É falso. Os índices de refração são diferentes para as cores
diferentes, pois as velocidades são diferentes. Então, corretos aí, gente. É o 1, afirmativa 1 está correta, e a afirmativa 4, tá? 1 e 4, o que vai fornecer para a gente como gabarito, letra D, D de dado. Ok? Agora, se ninguém tiver uma dúvida, a gente vai lá para o exercício 3, onde a gente vai aplicar as equações que a gente viu. Eu vou voltar nas equações na tela, só para finalizar. O que é importante, né? Qual que a gente tem que lembrar, memorizar, decorar, enfim. São essas equações aqui, ó. Essas equações que eu coloquei aqui, ó, que eu vou colocar uma setinha, tá? Ó, primeira equação aqui. Essa daqui, ó, do desvio, tá? Tá ligado? Vou colocar essa daqui do desvio. Vou colocar aqui, ó, essa equação do desvio, beleza? É I mais I' menos A, que é o ângulo de abertura entre as duas faces aqui do prisma, tá? O I é o ângulo de incidência, por onde o raio está entrando aqui, ó, e o I' é o ângulo de emergência, quando o raio saiu já do prisma. Entrou no prisma e saiu do prisma. Então, o desvio é I mais I' menos A. Eu tentei elaborar uma musiquinha para decorar essa fórmula aqui, mas eu fiquei patinando. Aí eu pensei, tipo, naquela do Rei Leão lá, do I menos A, mal, mal, E, sei lá. Aí eu não... Ai, caramba. Lembrando da musiquinha do Rei Leão, In the Jungle, não sei o quê. E aí eu não consegui terminar. Porque tem I mais I', menos A, mal, mal, E, sei lá. Eu não consegui terminar essa música. Eu preciso... É que eu, como compositor, estou um pouquinho defasado para ir nas musiquinhas dos anos 80. Bom, parei. Agora, fora, fora essa formulinha aqui, né, que tem que lembrar também que o ângulo de abertura ou o ângulo de refringência vale sempre isso aqui, ó. Essa formulinha que está aqui, ó. Tá? E para cálculo do desvio mínimo, a gente tem esta fórmula, que é 2i menos A. Então, essas três formuletas a gente tem que saber para os prismas, né? Embora alguns exercícios, vocês vão ver que a gente vai fazer daqui a pouco um da Unesp, eles já meio que dão de maneira parcial a fórmula, tá? Ou dá de maneira total, integral, né, a fórmula completa, ou ele já dá meio parcial a fórmula. A gente vai ver aqui. Então, vamos voltar lá no exercício 3. Um prisma de vidro tem ângulo de abertura, que é o A, tá? Olha lá, já colocou até o A. Ó. A igual a 75 graus. E índice de refração absoluto, N igual a raiz de 2. Beleza. O prisma encontra-se imerso no ar. Tem-se a trajetória de um raio de luz monocromática que incide em uma das faces do prisma sob um ângulo de 45 graus. Podemos afirmar que o desvio sofrido pelo raio de luz ao atravessar o prisma, né, é D. Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer aí, né, a gente quer saber o desvio sofrido. Então é aquela formulinha lá do A igual a I mais I' menos A, tá? Então, vamos fazer lá, vou dar um print aqui, vou fazer com vocês esse exercício. A formulinha do I, A, ma, E, Z. Então, deixa eu copiar o exercício. A fórmula que a gente vai usar, calcular o desvio.
Essa daqui, ó. Desvia igual a I mais I. Linha menos A. Beleza. Agora vamos descobrir quem que é o I, quem que é o I', né? O I ele já deu pra gente, né? Professor, Oi? você tá Ah, na tá. apostila. Só pra te Valeu. avisar. Uhum. Valeu. Obrigado. Então, ó, vamos descobrir quem que é o I, quem que é o I'. Na verdade, o I... Valeu, hein? O I é 45 graus, que é o ângulo de incidência. Ele já deu pra gente, né? A gente precisa saber qual que é o I'. Então, vamos atrás do I' aí. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, gente, é aplicar a lei de Snell aqui, ó. Tá? Para saber quem que é o R e daí seguir até achar o I'. Então, ó, vamos lá na primeira face, então, ó. Primeira face. Então, é N do ar, NA, vezes seno de I, é igual a, lei de Snell, N do vidro, é vidro? Vidro. N vidro, vezes seno de R. A gente vai achar o ângulo de refração, depois de penetrar na primeira face. Então, vai ficar 1 vezes seno de I é raiz de 2 sobre 2. Tá? Vou colocar aqui. Raiz de 2, isso aqui, dividido por 2, que é 45 graus, né? É igual N do vidro. O N do vidro também vale raiz de 2. Ele falou aqui, ó. Aqui é a raiz de 2. E aqui, vezes seno do R. Okay? Esse raiz de 2 aqui, gente, ó, a gente pode simplificar, tá? Então, ó, vai ficar 1 sobre 2. Seno de R, que é 1 sobre 2, portanto, o R é igual a 30 graus. Beleza? Então, quando ele entrar aqui no prisma, né, ele vai entrar com esse ângulo de 30 graus. Ok. Beleza. Agora, a gente também tem como achar qual é o R'. Quem que é o R'? O R' é o ângulo que ele vai incidir nesta face aqui, ó, para sair com o ângulo I' do prisma. Qual vai ser o ângulo de incidência aqui, ó? A gente tem como achar isso por aquela segunda fórmula, que é da fórmula do ângulo de abertura. Que é essa aqui, ó. A é igual a R mais R'. E a gente já tem já o A. O A é o ângulo de abertura, ó, 75 graus. É igual ao R, que a gente acabou de descobrir, tá? Primeiro R, ó, 30 graus, mais R'. Esse R', quem é, de novo? É o ângulo de incidência para sair por essa segunda face do prisma. Então, se eu passo 30 para lá negativo, vamos descobrir que R' vale 45 graus. 45 graus. Beleza. O que a gente vai fazer agora para achar o I', que é o ângulo de emergência, né? De emergência, de saída da segunda fase. Fazer lei de Snell de novo. Então, again, então, aqui vai ficar N vidro, né? Tá saindo do vidro e vai para o ar agora. N vidro vezes seno de R', N vidro vezes seno de R' é igual N do ar, nar, vezes seno de I. Opa, que I'. I'. Agora, N do vidro. Deixa eu fazer uma setinha, senão vai ficar muito... N do vidro, ele já deu, e vale raiz de 2. Aqui. Raiz de 2. Vezes seno de R, né? O seno do R. O R, de R', desculpa, o R' é 45 graus, tá? Ó, que a gente já tinha descoberto aqui, ó, o R', ó. Então, o seno do R' é o seno de 45, que é raiz de 2 dividido por 2.
Isso aqui tem que ser igual a n do ar, que é 1, vezes seno de I'. Opa, I'. Bom, aqui vai ficar raiz de 2 vezes raiz de 2 em cima, né, gente? Raiz de 2 vezes raiz de 2 em cima vai dar 2 dividido por 2. E 2 dividido por 2 também é conhecido como 1. Então, seno de I' vai dar 1. Então, já que o seno de I' deu 1, o que vai acontecer? O I' ele vai ser igual a quanto, né? Se o seno dele dá 1. I' é 90 graus. Qual é o ângulo, né, cujo seno dá 1? 90 graus. Ou seja, né, gente, ele vai refratar rasante, vai emergir rasante, certo? Com um ângulo de 90 graus. Então, vou colocar assim, ó, para a gente ficar ligeiro. Emergência rasante. Beleza. Ok. Agora, vamos calcular o desvio, né? A gente já tem o I, o I' e o A. Só jogar naquela formuleta. Que eu vou dar aqui um Ctrl C nela. Gostei. Vou ver. Bom, beleza. Tinha feito um negócio aqui com a imagem de vocês. Bom, vou colocar aqui agora. Isso aqui vai ser igual a... O ângulo I é 45 graus, mais o ângulo I', 90 graus, menos o A. O A é... Já tinha descoberto o A. Ele já tinha dado valor no enunciado, 75 graus. Então, é 90 mais 45 menos 75. Então, fazendo essa continha básica aí, a gente vai encontrar o valor de 60, né? 60 graus. 60 graus. Beleza, tem alternativa esse exercício? Tem. Alternativa B. Brasil. Vou colocar aqui. Alternativa B. Ah lá. Bom, show, né? Agora as outras são mais rápidas, tá bom, gente? Esse aqui que era um pouquinho mais demorado. Vamos fazer a 4 e a 5. Um instantinho a gente faz e almoçar, né? Esquema básico. Então, na 4, ele manda lá, sobre um prisma de vidro, N igual, o índice de refração do vidro igual a raiz de 2, está imerso no ar, fazemos um raio de luz monocromática incidir com um ângulo de incidência variável, tá? Um ângulo I ali, ó. Sabe-se que o ângulo de incidência I é 45 graus, e o desvio sofrido pelo raio de luz é o mínimo possível. Ah, então, ó, aí já vem aquela história lá, do desvio mínimo possível. Lembra, quando que o desvio qual é a condição para o desvio mínimo possível? Que o ângulo de incidência tem que ser, no prisma, né, na face 1, tem que ser igual ao ângulo de emergência lá na face 2. Ou seja, o I tem que ser igual ao I'. O ângulo que está entrando ali tem que ser igual ao ângulo que está saindo lá na outra face. Então, ó, olha que fácil que é esse exercício. Ó. Ele fala que o ângulo de incidência é 45 graus. Letra A, qual é o ângulo de emergência I'? Tem que ser o mesmo para ter desvio mínimo. Então, sabendo essa propriedade, não tem conta
alguma para se fazer. Então, no exercício 4, dá um print aqui. E vou jogar lá. Então, ó, na 4, letra A. I tem que ser igual a I', que é igual a 45 graus. Perfeito. Não tem conta nenhuma. Ok? Desvio mínimo. Aí, beleza. Letra B. O que quer saber? Qual é o valor do desvio mínimo, né? Desvio mínimo, a formulinha lá, é aquela fórmula do desvio mínimo, gente. Aqui, ó. B, aquela fórmula que diz o seguinte: desvio mínimo é igual a I mais I linha, né? Menos A. É a fórmula do desvio normal. Porém, a gente já sabe quais são esses valores todos aqui, tá? Então vai ficar 45 graus mais 45 graus, porque o I é igual a I', right? Menos o A. O A que ele já deu no desenho da figura. No desenho da figura é boa. No desenho aí, ó, que é 60 graus. E isso aqui é igual a 45 mais 45 vai dar 90 menos 60, 30 graus. Beleza? Tranquilos esse daí? Isso é assim, né? Ok. Então vamos lá para o último, que também é curtinho, embora ele pareça ser bem difícil, tá? Você olha e fala, nossa, que exercício difícil. Mas não é. Então, vamos colocar o último ali na tela. A figura representa o gráfico do desvio, né, sofrido por um raio de luz monocromática que atravessa um prisma de vidro imerso no ar. O ângulo de refringência A igual a 50 graus, em função do ângulo de incidência θ1. Beleza. Tá. Já deu o A, né, que é o ângulo de refringência. O que mais? É dada a relação, ó, que o desvio, gente, ó, o desvio deu a fórmula, que esse é o caso do exercício que eu falei para vocês, que ele dá a fórmula completa, né, ó. O desvio, que a gente está chamando de delta, tá? Ele usou essa outra letra aqui, ó, é igual I mais I', ele chamou de θ1 e θ2, tá bom? Só deu nomes diferentes, menos o A, que é o ângulo de refringência ou de abertura, ok? Em que θ1 e θ2 são, respectivamente, os ângulos de incidência e de emergência do raio de luz ao atravessar o prisma. Né? Isso que a gente chamou de I e de I'. Ele falou que é θ1 e θ2. E deu a fórmula já pronta, já no exercício. Aí ele coloca um parênteses aqui para explicar. Pelo princípio da reversibilidade dos raios de luz, é indiferente para qual desses ângulos é incidência ou de emergência. Por isso, há no gráfico dois ângulos de incidência para o mesmo desvio. Tá. Determine os ângulos de incidência θ1 e de emergência θ2 do prisma na situação de desvio mínimo, em que o desvio, né, médio seja de 30 graus. Ó, ele já deu o valor do desvio, que é 30 graus, que a gente vai colocar aqui. Já deu o valor da abertura aqui, ó, que é 50 graus. E aí ele cobrou aqui, ó, situação de desvio mínimo. Então, na fórmula que esse θ1 e o θ2 aqui eles assumem o mesmo valor, a gente vai colocar aqui que é 2 θ1 aqui, ó, ou 2i, tanto faz. Então, muito facinho, né? Embora quando você olha esse gráfico aqui, você vê, nossa, já entra em pânico.
mas não precisa disso. Vai dar tudo certo. Então, vamos lá aqui na frente. Esse é o exercício 5, eu vou já colocar vocês lá. Então, esse aí é o exercício 5. Aqui temos que o desvio é igual a I mais I'. Tá? Estou usando I e linha porque é a notação que a gente está usando em todos os exercícios. Menos A. Ele falou que o desvio já nesse exercício é de 30 graus. Ficar 30 graus é igual a I mais I', vou colocar aqui é 2Is. Tá? Ah, mas por que 2I? Porque no desvio mínimo, o ângulo de incidência ou de emergência tem o mesmo valor. Menos o A, que ele diz que é 50 graus. O ângulo de abertura. Aí passo menos 50 lá, né? Vai ficar mais. 30 mais 50, 2i é igual a 80. Então, o i é igual a 40 graus. Beleza? Então, o i é 40 graus e o i' também é. Então, i é igual a i'. No caso desse exercício, θ1 é igual a θ2 e que é igual a 40 graus. Isso. Tem alternativa aí? Não. A alternativa é fazer o exercício ou não fazer. Qual a alternativa que tem? Ou faz ou não faz. Se quiser fazer, faz. Se não quiser, não faz. Bom, gente, beleza. Na próxima aula, a gente vai ter apostilinhas novas aí, né? Então, a gente vai continuar na próxima aula. E... Stop. Não, stop.